Olá, galera, vamos acompanhar como que vai ser esse time do Vasco em 2024. O Vasco ainda está no mercado, ainda está contratando, né? Ainda tem um caso ainda do Cuejá ainda que está próximo de acertar com o Vasco, né? O Vasco, nesse momento, o Vasco tem o Léo Jardim, João Vitor, Medel, Piton, Rojas, Praxedes, Força, Adson, Paulinho, Payet e Verratti. Tem uma novidade muito boa, não sei se vocês viram aí, galera, na internet, o Payet, né? O Payet que voltou de férias, voltou bem mais fininho do que em 2023. Parece que o jogador se cuidou durante as férias, perdeu algum peso e provavelmente, se ele estiver bem fisicamente, vai ser titular nesse time do Vasco. Não tem como o Payet não ser titular nesse time do Vasco. Essa é a verdade, galera. Não tem como. Não tem como um jogador do calibre do Payet não ser titular no time do Vasco. Obviamente, né, ele tem que estar bem fisicamente. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o time do Vasco em 2024. 2024, tá em vermelho, a gente está com os jogadores que ainda estão em negociação. Mas seria assim, com o Léo Jardim, o Rojas, João Vitor, o Medel e o Piton, o Bruno Praxedes, o Esforza, Adson, Paulinho, Payet e o Verratti. E esse deve ser, então, ou pode ser o time do Ramon Dias. Ô, Bubu, a gente começa a olhar para esse Vasco e também pensa, né? Olha, é um time que vai ganhando uma base, vai ganhando uma cara, e aí, com tudo mais organizado desde o começo do ano, você também já pensa em um ano mais tranquilo para o Vasco, pelo menos passar aquele sufoco do ano passado, né? A primeira grande notícia foi a manutenção do treinador que salvou o Vasco, né? Porque o Ramon Dias pegou um time que no primeiro turno tinha feito 9 pontos, né? Ele fez um trabalho espetacular, né? Como o time ainda ficou lá embaixo, ele não foi tão cotado para brigar por melhor treinador do campeonato, mas era fundamental a manutenção dele e isso aconteceu. E aí já vem o trabalho do ano passado, certamente a gente espera uma evolução, algo gradativo. Talvez não venham agora nessa janela os investimentos que o torcedor espera, né? O João Vitor não custou barato, bom jogador, acho que é um bom reforço para a defesa do Vasco. Há quem diga que muito caro para o João Vitor, mas eu acho que é um bom reforço. Muita gente critica o Rojas, que está chegando da Argentina. Eu gosto dele. Eu lembro quando o Palmeiras tentou contratá-lo lá um pouco atrás, alguns anos atrás, tal. Então é um jogador que pode agregar. A gente viu no campinho ele na direita, mas ele pode jogar também, né, na zaga ali e tal, ele conhece bem. Do meio para frente, o Watson também tem muita gente criticando o Watson. Eu acho que o Watson é um jogador com potencial, não é um jogador perfeito, maravilhoso, mas acho que para o futebol brasileiro ele pode funcionar bastante. Jogador agudo, tem velocidade, ainda é bastante jovem. O Esforça também é bastante jovem ali pro meio campo dando proteção. O Payet é um reforço porque ele tá fininho, né? Caramba! Então, emagreceu 9 quilos. Se tinha aquela discussão, pode jogar o Vasco com o Paulinho e Payet, esse Payet joga, entendeu? Não tem a dieta discussão. do Payet pra mim, tá fininho mesmo. Tá 9 quilos, disse o preparador físico do Vasco em uma entrevista, acho que para uma revista, se eu não me engano. 9 quilos ele perdeu, o Esforza 21 anos, a gente ainda vai ver se ele vai chegar mesmo no Vasco e como é que ele chegaria a esse Vasco. Mas olhando para esse time base que a gente está imaginando, você imagina um 2024 bem tranquilo para o Vasco? Não, bem tranquilo não dá para garantir. Zupac, pela madrugada, porque, tá querendo meio o quê? Os times estão todos melhorando, os times estão contratando. Por exemplo, quem brigou contra o Vasco, com o Vasco, contra o rebaixamento? O Bahia. Olha como é que está o Bahia esse ano, né? O Cruzeiro tem tentado se movimentar para sofrer menos. É claro que tem os times que subiram da Série B, vamos ver como é que o Vitória, como é que o Criciúma, como é que o Atlético Goianiense, como é que o Juventude, agora sem o Carpini, o Roger, né, assumiu o Juventude, sucesso para o Roger lá em Caxias, como é que esses times vão suportar a Série A, claro. Mas dada a movimentação do Vasco e dada a movimentação de outros times, outros clubes do tamanho do Vasco, que também patinaram na última temporada, um 2024 tranquilo é muito forte. Assim, acho que pode ser um 2024 tranquilo se todo mundo trabalhar muito bem. E aí o Vasco pode respirar um pouco mais, mas a tendência é que a gente tenha mais uma vez um ano muito disputado. E a gente teve em 2023 profundamente disputado como poucos anos foram disputados dentro do futebol brasileiro, porque existem os clubes superpoderosos financeiramente que já estão nadando nesse rio de dinheiro e de bons trabalhos há algum tempo. Existem os clubes também muito grandes que conseguiram dar alguns passos a ponto de competir com esses clubes, tipo o Fluminense, por exemplo. E existem os clubes enormes, gigantes, que estavam quebrados
e que conseguiram, através da transformação para a SAF, otimizar processos, encontrar investimento e tentar trabalhar de maneira mais séria. Então está todo mundo meio que num bolo, e existem os clubes emergentes. Atlético Paranaense, já nem tão recente, mas Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Cuiabá, que faz um bom trabalho. Então é um bolo muito disputado, né? Então as movimentações do Vasco não são movimentações de impacto, mas algumas delas são boas. Acho que o João Vitor é uma observação muito interessante, um zagueiro muito rápido, de ótimo passe. Nos tempos de Corinthians, quando surgiu, ele era meio cabeça quente em campo, tinha hora que ele precisava dar uma segurada, sempre batendo boca, mas ele é muito bom zagueiro. Não foi bem na Europa, nem no Benfica, nem no Nantes da França, mas ele pode ajudar muito o Vasco da Gama, acho boa a contratação. É uma janela que dá um pouco mais de conforto para o Vasco. Mas a garantia de um ano tranquilo, eu acho muito forte, porque o futebol brasileiro ele melhorou, os clubes melhoraram como um todo. Então fica sempre mais difícil. Pois é, o João Vitor, ele realmente é um reforço muito caro. Ele é o reforço mais caro da história do Vasco, se a gente for colocar. Então, assim, zagueiro, né? Para um zagueiro. 6 então, milhões de euros, é muito dinheiro. Ainda assim, eu acho que se o Vasco consegue fazer e dar esse passo, eu acho que está de bom tamanho. Eu gostei do João Vitor como reforço do Vasco. Vai ter um ano tranquilo, já que o Zupac disse não, eu quero saber a tua opinião. Diga que sim. O torcedor está esperando isso. Você pediu, o torcedor pediu sim. Não, vai, fala a tua opinião. Vai ser um ano maravilhoso, espetacular, brilhante. Não, com sua credibilidade. Vai ou não? Credibilidade, por exemplo, assim, a gente viu ali, a gente não falou do David. O David não achei que foi um reforço muito interessante. Mas o David ele chega ali para Então, vai compor o grupo e tal, mas assim, não estava no nosso campinho, no time titular. Mas é um jogador que recebe um salário bastante considerável, bastante vultoso. Então, por exemplo, é o tipo de jogador que eu acho que não vai agregar muito para o Vasco. Eu acho que o Vasco vai ser mais forte, um time que vai sofrer menos do que na temporada passada, talvez mais próximo do segundo turno do que foi do primeiro. E ali o Ramon falava, né, o Ramon Dias, né? Mesmo quando o Vasco não conseguiu os resultados. A gente está competindo. O Vasco estava conseguindo enfrentar os principais times do Brasil e competia, disputava, lutava, vendia caro uma derrota, mas às vezes flertava ali com empate e tal. Mas eu acho que vai ser um Vasco que vai competir nesse ano. Não sei se vai ser não acho que o Vasco seja favorito para nenhum título, nem para o estadual, porque está no estadual que tem o Flamengo, que tem o campeão da Libertadores e tal. Mas ele pode ter sucesso nas Copas, avançar, de repente pega um caminho interessante numa Copa do Brasil e tal, ele pode ter algum sucesso, chegar longe. E é um processo. Você vira SAF, a cada janela vem mais investimentos. Se a coisa não caminhar bem no primeiro semestre, e as informações são essas, né? A SAF do Vasco deve fazer um novo aporte, um investimento maior na janela do meio do ano, que é a janela forte, considerando o mercado europeu, né? Sim. Então, foi o que aconteceu com o Vasco, né? O Vasco conseguiu reforços interessantes e isso ajudou o time a alavancar para o segundo turno, fazer uma campanha bem melhor. Talvez seja um Vasco muito melhor no segundo semestre do que no primeiro, mais uma vez. Deixa eu só dar o crédito, tá? Foi entrevistar o BTB Esporte que o preparador físico, o Diego Pereira, revelou que o Payet tinha perdido 9 quilos desde que ele... Galera, grande reforço do Vasco, hein? Payet, vou te falar não, o Payet, se ele tiver em forma, eu acredito que o cara vai ajudar muito esse time do Vasco, né? E na minha opinião, o Vasco... assim, não entra como favorito no Campeonato Carioca, mas eu acho que o Vasco vai ser muito competitivo e o Vasco pode surpreender sim no Cariocão, galera. Não tem essa não, Campeonato Carioca, quando chega a reta final, meu amigo, não tem esse negócio de Flamengo, Fluminense, Botafogo. É momento, o Campeonato Carioca é momento e esse ano, quem sabe, é o momento do Vasco. Esse título do Campeonato Carioca seria bom para o time do Vasco, porque daria um impulso grande a esse time, né? Daria um ânimo a mais o time para poder tá disputando as outras competições. Eu acredito que o Vasco tem tudo para poder fazer um bom campeonato carioca nessa temporada. O Vasco dando início aí aos trabalhos, né? Campeonato carioca. Eu acredito que o Vasco tem tudo aí para poder fazer uma boa temporada, uma temporada que seja regular para boa, né? Eu não acredito que esse ano o Vasco vai passar o mesmo sufoco em 2023. Na minha opinião, vai passar bem longe disso. Acho que o elenco que o Vasco está montando, o Vasco não vai passar por isso. Assim, eu enxergo que o Vasco vai fazer o maior investimento na janela do meio do ano. Vai fazer igual a última temporada. Vai iniciar, vai ver como que tá ali, né, e depois vai fazer os reajustes aí, vai trazer jogadores no meio da temporada. Isso daí pode ter certeza que o Vasco
deve fazer no meio dessa temporada, né? O Vasco tá precisando também montar um time melhor, um time competitivo, mas esse time do Vasco, se você olhar bem, galera, pô, você ter um time bom, cara, você ter o Paê, Esforça, jogador que, pô, jovem, né? Que jogador que tem liderança, né? E daí mais se chegar o Cuejá, eu acredito que o Cuejá vai ser titular. O Praxedes deve pegar banco. Me desculpe aí, mas o Praxedes deve pegar banco para o Cuejá. O Cuejá é muito mais jogador. Aí você tem um Atson, que na minha opinião também é um jogador também que pode ajudar muito o Vasco, é um bom jogador. Paulinho também, né, que foi o melhor jogador do Vasco durante a temporada. Paê também nem se fala, galera. Paê em ritmo. Pode apostar que o Verratti, ó, vai deitar e rolar, vai fazer muitos gols. Porras, o lateral não é o super lateral, mas na minha opinião é um cara que vai suprir a necessidade do Vasco. Piton também não é um lateral ruim, né? O Léo Jardim também, um bom goleiro. Temos o Medel também, não vai aguentar toda a temporada, mas eu acredito que Medel vai ajudar muito esse time do Vasco, com a sua liderança, nem se fala, o cara ajudou muito. Tem o João Vitor, né, que foi a maior contratação do Vasco, né, dos últimos anos aí, né? O Vasco fez um investimento gigante no jogador, que chega para ser titular e chega para poder estar ajudando o Vasco a subir de patamar nessa temporada de 2024. Galera, e aí, galera, vocês estão gostando das contratações do Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.